E sentar. Dia de festa. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 15, versos de 3 a 7. Estamos no período de carnaval e nunca foi tão apropriado este título, Dia de festa. Mas qual festa? Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 15, versos de 3 a 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Oremos. Pai querido, fala ao nosso coração mais uma vez nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Tozer disse certa vez: há mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. Vivemos dias assim. O carnaval sempre foi marcado por uma festa descontrolada, e essa é a temática geral do carnaval: sem limites, sem controle. Dias de pecado, onde pessoas se fantasiam de diabo e andam pelas ruas. Bem, é interessante como nesses dias tanta perdição. E é preciso haver uma reflexão sobre, afinal, o que traz alegria e o que as pessoas estão buscando nisso, porque elas vão nisso em busca de alegria, alegria passageira, alegria para as angústias da vida, alegria para esquecer das coisas. Buscam em todo lugar, de toda forma, de todo jeito, alegria. O texto que Jesus propõe aqui, meus irmãos, é extraordinário, porque ele, em confrontando aqueles fariseus, fariseu era um grupo religioso, partidário, político, que era extremamente rigoroso nos usos e costumes, no faça, não faça, nas tradições e nos rituais. Só que por dentro, nada disso. Jesus os chamava de sepulcros caiados, ou seja, por fora tinha uma tinta de cal bonita, mas por dentro estavam podres. Esses eram os fariseus. Bem, Jesus Cristo ia a muitos lugares com pecadores para anunciar-lhes a salvação, e os fariseus começaram a criticar Jesus, apontando-lhe o dedo e dizendo: por que ele participa dessas festas e almoços com os pecadores? E então Jesus propõe 3 parábolas, que os comentaristas de hoje, na realidade, nos ajudam a entender que na realidade é uma parábola só, dividida em 3 partes. Que Jesus diz assim, no verso que nós lemos, o 3: então lhes propôs Jesus esta parábola, no singular, e fala sobre a ovelha perdida, depois vai falar sobre a moeda perdida e depois sobre o filho perdido. Essa é a seção de achados e perdidos da Bíblia. Você pode resumir esse capítulo da seguinte forma: perdido, achado e alegria. E nesses versos em especial que destacamos da ovelha perdida, meus irmãos, temos muito que aprender. Diz então Jesus que um homem possuindo 100 ovelhas, uma delas se desgarra, e veja que vai para algum outro lugar distante. E então esse pastor deixou essas 99 e foi atrás dessas ovelhas entender. Meus irmãos, é preciso lembrar que uma ovelha, ela só se sente segura quando ela está sob os cuidados do pastor e quando ela está com outras ovelhas também. Eu acho essa uma ótima definição de igreja, e estarmos aqui na presença do Senhor. Bem,
neste quadro, vemos que então, depois que encontra a ovelha, o pastor está repleto de alegria. E não contém alegria em si mesmo, vai aos vizinhos e a todos e compartilha. E Jesus então termina esta sessão dizendo que no céu, lá no céu, há mais festa por um pecador que se arrepende do que por 99 que não. Isso nos ensina a respeito da busca, o que Jesus fez. Eu sempre penso no que Jesus Cristo fez para nos salvar. A decisão, o tamanho do amor, a coragem precisa para resistir em si próprio todo o peso do pecado do mundo, para enfrentar a morte com a ousadia de quem vai vencê-la, para estar entre os homens quando podia estar no céu. A decisão de Jesus Cristo para estar aqui em nosso meio para nos salvar. Qual o tamanho do amor de Jesus e como é possível trazer isso em palavras? Jesus expressa de algumas formas que nós podemos entender, mas eu sei que Jesus pensava e pensa em você e em mim. Jesus gosta de ir atrás das ovelhas perdidas. É interessante como ele sempre faz isso. E ele sentava com os pecadores e falava-lhes de salvação e de transformação e de arrependimento. Jesus não alisava pecados, Jesus confrontava-os, mas ele ia aos pecadores. E é interessante, meus irmãos, como Jesus gosta de ovelhas perdidas. E ele vai atrás. Sim. Jesus moverá céus e terras para encontrar esta ovelha. Diz o texto então que o pastor ficou procurando atentamente as ovelhas. Veja que Jesus continua a fazer isso hoje, por você e por mim. Vemos o esforço do pastor, meus irmãos. Jesus desceu do céu para vir até aqui, para te salvar. Também os fariseus, aqueles que estavam falando, não estavam buscando ninguém. Esse é outro detalhe interessante do texto, meus irmãos, porque no momento em que uns estavam se alegrando, os fariseus estavam se remoendo de raiva. É como que querendo que aquela pessoa que está perdida se perca ainda mais, que sofra no inferno e passe necessidade. É ódio, é rancor, é ira. Aqueles homens queriam o mal. Jesus, em contraponto a tanta ruindade, fala sobre o amor e sobre o perdão. Jesus, o bom pastor, morreu para nos salvar e nos dar nova vida e vida abundante. Certo pastor do passado disse que a verdadeira alegria resplandece no escuro. A verdadeira alegria é aquela quando estamos em densas trevas ou nos problemas críticos da vida, e ela resplandece. E é isso que Jesus Cristo faz e promete e alcança, e torna alcançável a cada um de nós. Basta simplesmente que nele creia, e então resplandecerá a luz dele em você, e você resplandecerá a luz de Cristo. Grande lição do texto. Também temos um encontro, que é a salvação. É exatamente o pastor que está procurando e achar a ovelha perdida. Se estamos tratando de alegria aqui, meus irmãos, precisamos pensar também nessa alegria que há no céu. No céu, por este encontro. Aquela ovelha se perdeu por inúmeros motivos. Se esgueirou talvez pela cerca, se interessou pela grama do vizinho, estava curiosa para descobrir as coisas do mundo, queria saber o que havia do outro lado do penhasco. Será que alguma coisa lá fora a atraiu, pensando que fosse alimento fresco ou algo assim?
Mas veja que depois que ela se perdeu, ela sentiu alguns sintomas clássicos de quem está perdido. Primeiro, ela sentiu fome, porque não tendo o que comer, começa a bater um certo desespero. A fome é crescente. Ela começa com um pequeno incômodo no estômago, mas quando é logo no início, a gente passa desapercebido. Aqueles que nunca passaram fome, nunca tiveram essa experiência de sofrer por causa disso. Mas quem está perdido, e no caso dessa ovelha, começou a sentir fome. Não era jejum de 12 horas, era fome que incomoda, fome que não deixa dormir, fome que acorda, fome que tira a cabeça do sério, fome que irrita. Vejam que os perdidos também estão assim, irritados, famintos, perdidos. O segundo sintoma é a sede. Sede já é mais grave, porque ela acontece mais rápido, e a necessidade é maior ainda. E naqueles campos da Palestina, campos desérticos, muitas vezes não havia água por um longo caminho. E se ela estava com sede, a sede então bate junto com a fome um outro tipo de desespero. Porque junto com a desidratação, você perde vários tipos de minerais e outras coisas do corpo, e você começa a ficar desabilitado fisicamente. As cãibras acontecem, que junto com o calor do dia, só pioram as coisas. Cada gota de suor agora faz diferença e começa a sofrer. Esta que está perdida agora começa a se preocupar, e preocupação de morte. E então vem o terceiro sintoma para quem está perdido, que é o medo. Medo de tudo. A ovelha é um animal simples e frágil, não é guerreiro. A ovelha, pelo contrário, ela precisa ser muito bem cuidada. Mas isolada do rebanho, longe do pastor, o medo começa a aparecer em qualquer coisa. As pedras se transformam em monstros. Cada movimento, um animal que pode cercar, um ladrão que possa aparecer, um salteador que quer matar. Veja bem, o medo agora vai transpassar a vida desta ovelha perdida, que vai se perder ainda mais. Esses sintomas, então, devem fazê-la baixar a cabeça triste e andar a ermo por qualquer caminho. E então vem o pastor, que está a procurar, e procura, e acha, e encontra, e Jesus continua a fazer isso, meus irmãos, ainda hoje a cada um de nós, e por todos que aí estão, que precisam de Jesus no coração. Quem está com fome e sedento, quem está com medo e aflito, quem está perdido, é hora de aceitar a Cristo, que está te procurando, está com a mão estendida e quer te salvar. Salvação. E então vem a festa, a vitória. E Jesus fala da alegria e de festa no céu. Festa do pastor que encontrou com os amigos e com todos. E se há festa no céu, então, meus irmãos, vamos assim louvar e bendizer ao nome do nosso Deus. Mas sobre as festas a gente precisa entender também. É preciso entender o motivo da festa. Quem é festeiro? Do ponto de vista cristão, por favor. Claro que gosta de comemorar um aniversário, um encontro, uma chegada, uma despedida, uma vitória, uma recepção. O motivo é importante, porque diz o para quê daquela festa. O motivo aqui colocado, meus irmãos, é a salvação de uma ovelha. Na estatística bíblica, 1%.
mas é 1% que Deus quer salvar. É 1% que Deus vai atrás, que insiste. E que, meus irmãos, é a mesma forma que insistiu conosco, continua a insistir. E por esse mundão afora, há uma multidão de pessoas que precisa de Jesus. E ele insiste. O motivo da festa é a salvação. A festa no céu por um pecador arrependido. Assim, também deve ser o nosso desejo. Também sobre a festa, é preciso saber o local dela, para se chegar lá e comemorar. Desta festa, o local é o céu. E lá a festa é diferente, porque, meus irmãos, há de ser contínua. Se Tozer disse que 5 minutos de adoração equivalem a muito melhor do que 5 noites de folia, imagina a eternidade no céu. Eu estou falando de alegria, de resolução de problemas, de situações, de esclarecimento, de presença do Senhor. Lá é o nosso lugar, é a nossa morada. Por isso que nós não estamos satisfeitos aqui, precisamos do céu. E para lá iremos com o nosso Senhor. Sim, e lá celebraremos. Festa no céu é destino final. E é interessante que a festa no céu também respinga aqui na terra. Parece aquele vizinho que deixa o som um pouco mais alto. Bem, a festa no céu sempre respinga na terra. E como a salvação de uma pessoa muda vidas, em volta e em todo lugar. E bem, também para a festa é preciso um convite. E o nosso já foi feito. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Creia no Senhor Jesus e encontrará alegria e paz. Creia no Senhor Jesus. E é o convite para entrar e participar desta festa no céu. C.S. Lewis disse certa vez: a alegria é negócio sério no céu. E é verdade, sem dúvida nenhuma, e é isso que nos impulsiona. E essa alegria também é negócio sério aqui. E por isso convidamos a todos para que creiam. E se você ainda não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é hora de participar de uma festa do céu, crendo em Jesus. E se você já tem, é hora de participar das festas, levando outras pessoas a Cristo também. E que haja sempre festa no céu.